Chegamos, então, ao ponto do nosso curso sobre controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade pressupõe a ideia de supremacia da Constituição. Sabemos que há dois tipos de controle de constitucionalidade. Um tipo desenvolvido pelos norte-americanos, especialmente ali no início do século XIX, tanto logo depois da independência e da Constituição americana, que se dão ali no século XVIII. A Suprema Corte norte-americana tem que enfrentar uma questão interessante sobre nomeação dos juízes, validade de nomeação dos juízes, e desenvolve um precedente, constrói uma decisão no sistema do common law, no sistema em que o juiz constrói o direito argumentativamente, constrói uma decisão que estabelece premissas e parâmetros do próprio controle de constitucionalidade. É o precedente Marbury versus Madsen, que nós vamos examinar um pouco mais no pormenor, para que nós possamos compreender o que aconteceu e quais as consequências do que aconteceu para o controle de constitucionalidade. Mas há também uma forma de controle de constitucionalidade, de defesa da Constituição, que é criada no século XX, no início do século XX, nos anos 1920, por Hans Kelsen, na Áustria, e que também é um modelo bastante utilizado de controle de constitucionalidade. Portanto, nós temos dois modelos. O controle difuso, que é aquele que verifica a compartilhabilidade vertical de leis e atos normativos com a Constituição e é exercido por todos os juízes e tribunais no chamado judicial review, ou a revisão judicial, que é uma possibilidade do sistema de jurisdição una, ou seja, qualquer ato pode ser levado ao Poder Judiciário. Nós vamos ver aqui no precedente Marbury versus Madsen, há também uma questão que é muito relevante, que é a do controle dos atos políticos, e estabelece a Suprema Corte norte-americana nesse precedente que os atos políticos de natureza política, tanto como escolhas políticas, não são sindicáveis judicialmente. É uma consideração que vem mudando ao longo dos anos. O próprio Supremo Tribunal Federal brasileiro controlou muito recentemente atos políticos de natureza política, tanto entendeu que era possível esse controle, controlou quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi nomeado ministro da Justiça pela ex-presidente Dilma Rousseff, embora fosse um ato marcadamente político, houve controle judicial pelo Supremo Tribunal Federal, controlou também a nomeação de um chefe da Polícia Federal pelo presidente Jair Bolsonaro, também num claro controle de ato político. O ato político, em tese, não é controlável justamente porque sofre controle político. Significa dizer que esse ato, se não agrada à sociedade a quem o dirigente serve, deve sofrer o controle nas urnas, de não se reeleger aquele de quem emana o ato, ou não se eleger o seu sucessor. Portanto, um controle político e não um controle judicial. Isso é bastante perceptível no precedente Marbury versus Madsen. Mas então os americanos desenvolveram esse modo de controle, esse chamado controle difuso, que é um controle que pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal. E nos anos 1920, no início dos anos 1920, Hans Kelsen desenvolve na Áustria um outro tipo de controle chamado controle concentrado, ou seja, um órgão do Estado responsável pelo controle de constitucionalidade, uma corte constitucional. Portanto, um órgão que se ocupa somente disso. O Brasil tem a peculiaridade de adotar os dois sistemas. Portanto, nós temos controle difuso, que pode ser feito por qualquer juiz do tribunal, e temos controle concentrado, que só pode ser feito pelo Supremo Tribunal Federal e, em se tratando de compatibilidade com a Constituição local, pelos tribunais de justiça. Aqui também há uma curiosidade, que é a curiosidade de os tribunais de apelação na justiça comum estadual serem órgãos de cúpula das unidades federativas, o que tem relação com o próprio sistema federativo, e uma discussão que às vezes se coloca sobre a nomenclatura dos juízes federais de tribunal no Brasil, os juízes dos 5 tribunais regionais federais no Brasil, que também são chamados, eventualmente, de desembargadores federais. E uma questão que se coloca, já foi objeto de provas orais em concursos públicos, é se realmente haveria esses chamados desembargadores federais, na medida em que a Constituição, ao estabelecer a composição do Superior Tribunal de Justiça,
menciona expressamente desembargadores dos tribunais de justiça e juízes dos tribunais regionais federais, mas haveria outra distinção entre as duas funções judicantes em segunda instância, que é o fato de que os desembargadores dos tribunais de justiça fazem controle concentrado de constitucionalidade e os juízes dos tribunais regionais federais, nomeados desembargadores federais, auto-intitulados, digamos assim, desembargadores federais, só fariam controle difuso de constitucionalidade, observada a reserva de plenário, mas controle difuso de constitucionalidade, e essa seria uma distinção. Então, o controle de constitucionalidade é a verificação da compatibilidade das leis e atos normativos com a Constituição no ordenamento constitucional, que pressupõe a Constituição como norma suprema. Então, a primeira premissa que se estabelece no controle de constitucionalidade é a supremacia da Constituição. O uso de uma Constituição escrita, a supremacia da Constituição, a última palavra sobre a constitucionalidade de leis e atos normativos dada ao judiciário, isso faz parte do sistema da jurisdição única e do sistema de controle de constitucionalidade, e uma crítica que se pode fazer ao próprio sistema de controle de constitucionalidade é a ausência de métodos específicos. O direito não é uma ciência, muito menos uma ciência exata. O direito é uma prudência, uma prática, até mesmo uma arte, e, portanto, pode se valer de argumentos novos, de métodos novos, de percepções novas, e isso é a crítica que se coloca no controle de constitucionalidade, porque, em princípio, poderia gerar uma certa instabilidade na maneira como essas questões são tratadas. Uma outra questão curiosa e interessante da jurisdição constitucional é se a atividade desenvolvida pelos órgãos responsáveis pelo controle seria uma atividade política, em alguma medida legislativa, na medida em que invalida normas elaboradas pelo Poder Legislativo, e daí já extraímos uma outra premissa, que é a necessidade para a ideia de controle de constitucionalidade da tripartição funcional do poder, tanto incumbe preponderantemente ao Poder Legislativo a elaboração das leis, e no sistema de jurisdição una, em que haja controle de constitucionalidade, eventualmente a invalidação dessas leis pelo Poder Judiciário. Portanto, se ao invalidar leis, o Judiciário estaria a desenvolver uma atividade judicante, uma atividade jurisdicional, ou se estaria a desenvolver uma atividade legislativa, ao que Kelsen esclarece ser, se considerar uma atividade legislativa, uma atividade legislativa negativa, argumento que não é aceito por Carl Schmitt, para quem a Corte Constitucional é uma corte política, cuja atividade é política, porque a Constituição é um documento político. Portanto, esses são os debates que se travam em matéria constitucional, um debate muito conhecido do constitucionalismo contemporâneo, também chamado de neoconstitucionalismo, os limites da legitimidade da jurisdição constitucional e dos seus juízes, a chamada dilema da legitimidade contra-majoritária, ou a dificuldade contra-majoritária da jurisdição constitucional, tudo isso inserido na ideia de que a atividade do controle de constitucionalidade é uma atividade de invalidação daquilo que não seja compatível com a Constituição, cuja premissa é a supremacia da Constituição. Nós vamos ver que, no controle concentrado de constitucionalidade, em que eu tenho, no direito brasileiro, alguns legitimados, ou seja, algumas pessoas autorizadas no exercício desse poder de contestar a constitucionalidade das leis, e essa é a ideia mesmo de legitimidade, alguns desses legitimados, então, estão lá postos para contestarem a constitucionalidade das leis. E como não há um processo subjetivo, portanto, não há aquela ideia de jurisdição como atividade substitutiva da vontade das partes, que contendem, e isso caracteriza um processo subjetivo, as partes, e essa é uma das funções e um dos princípios da jurisdição, a substitutividade. A jurisdição no conhecimento é substitutiva da vontade das partes, na execução, na cautela, é substitutiva da atividade das partes. No processo objetivo, esse em que os legitimados consultam o Supremo sobre se a lei é ou não é constitucional, não haveria essa atividade substitutiva da vontade das partes, na medida em que seria uma consulta verdadeiramente
uma consulta por quem é legitimado a formular a consulta, o que afasta um pouco o dogma de que o judiciário não é órgão de consulta. Nós sabemos que no direito brasileiro o Tribunal Superior Eleitoral responde a consultas. Nós sabemos que na jurisdição internacional, cortes internacionais respondem a consultas, sempre de maneira excepcional, sempre como uma exceção, mas há a possibilidade verificada de órgãos jurisdicionais responderem a consultas, o que é excepcional, mas existe. E no caso do controle concentrado de funcionalidade, em que eu não tenho um processo subjetivo, eu não tenho A contra B, eu tenho então alguém que pergunta ao Supremo, com suas razões, com seus argumentos, querendo uma resposta, no sentido positivo ou negativo, se aquilo é ou não é constitucional, daí até mesmo o caráter dúplice das ações constitucionais. Quando alguém sustenta a constitucionalidade, o Supremo pode dizer que há inconstitucionalidade. Quando alguém sustenta a inconstitucionalidade, alguém pode dizer que há constitucionalidade. Portanto, essa é a ideia. Para nós começarmos o nosso estudo sobre o controle de constitucionalidade, vamos examinar, então, esse precedente do início do século XIX, de 1801, o julgamento é de 1803, a situação de fato é de 1800, 1801, diz respeito às eleições norte-americanas, e como a Suprema Corte norte-americana se saiu desenvolvendo o sistema de controle de constitucionalidade, de supremacia da Constituição, do Judicial Review e todas essas questões que decorrem, que defluem desse caso relevantíssimo que foi estabelecido ali no final dos anos 1800, do ano 1800, a eleição para o cargo de presidente da recém-criada República dos Estados Unidos da América do Norte, e John Adams, que era um federalista. Os federalistas eram aqueles pais fundadores do Estado norte-americano que viam naquilo uma experiência política sem precedentes, uma experiência política que afastava a monarquia, que colocava no poder um rei temporário, que era o presidente, com observância do princípio republicano, transitoriedade do poder, responsabilidade do governante. Portanto, um novo sistema político estrutural, ainda não experimentado, que evidentemente guardava relação com uma série de experiências políticas anteriores, mas criava essa ideia como tripartição funcional do poder. Então, os federalistas foram aquelas pessoas que defenderam, por meio de artigos chamados Federalist Papers, os artigos que defendiam essa experiência política. A Constituição norte-americana é uma Constituição sintética de apenas 7 artigos, mas que tem um imenso trabalho reflexivo sobre ela para que ela pudesse ser aprovada por essas 13 colônias que se juntam nos Estados Unidos da América do Norte. Então, John Adams era sustentado politicamente pelos chamados federalistas e perde as eleições presidenciais para Thomas Jefferson. John Adams, então, e os próprios federalistas, ao finalzinho do mandato e antes da inauguração ou da posse de Thomas Jefferson, decidem manter alguma influência de poder, em alguma medida uma influência política, mantendo pessoas suas, indicados seus, no judiciário. E, portanto, decidem, então, editar 2 leis, ou decidem em conjunto, não o próprio John Adams, que era o presidente, mas o seu Congresso, o Congresso que dava sustentação política, decide, então, editar 2 leis que reformulam o Poder Judiciário, reduzindo os juízes da Corte Suprema, aumentando o número de juízes federais que poderiam ser indicados pelo presidente da República e aumentando os juízes comuns, chamados juízes de paz, que também poderiam ser indicados pelo presidente da República. São 2 leis, e 2 leis, então, que reformulam enormemente o Poder Judiciário, inclusive com uma reformulação das competências jurisdicionais da Suprema Corte. Competências essas que já estavam estabelecidas na Constituição, no artigo 3 da Constituição dos Estados Unidos da América. Portanto, para além da reformulação da competência da Corte, essa grande reforma judiciária tinha como finalidade política ter mais juízes indicados pelo presidente da República. Nós podemos fazer uma ligação muito rápida com a situação vivida no próprio Brasil, em que há discussões no Congresso sobre
a idade limite para o exercício das funções judiciais no Supremo Tribunal Federal, se 70, se 75 anos, se aumenta, se reduz, se aumenta a idade com que se pode ingressar no Supremo, tudo isso com algum color político de ocasião, para o bem e para o mal, em saber se quem detém o Poder Executivo naquele momento pode ou não nomear mais ou menos juízes, com a ideia, por vezes falaciosa, de que nomear juízes para a Suprema Corte é ter na Suprema Corte representantes seus. Isso é uma outra discussão. O fato é que John Adams acreditava que, e os próprios federalistas que estavam no Congresso acreditavam que mantinham um certo poder nos Estados Unidos se contassem com essas indicações e, portanto, reformaram o judiciário para permitir essa expansão grande de nomeação de juízes federais, de juízes de paz e redução dos juízes da Suprema Corte e também das competências, uma alteração das competências da Suprema Corte. O fato é que isso foi feito no apagar das luzes do mandato de John Adams e, portanto, foram indicados esses novos juízes. Esses juízes foram aprovados pelo Senado, e essa é uma exigência constitucional lá nos Estados Unidos da América. Então, foram aprovados os juízes pelo Senado, os atos de nomeação foram, então, assinados e selados, tanto com o selo do governo dos Estados Unidos da América, e John Marshall, que era o secretário de Estado, que seria o equivalente ao ministro-chefe da Casa Civil no Brasil, que era o secretário de Estado, ficou encarregado de entregar os atos de nomeação desses novos juízes no apagar das luzes. Tanto apagar das luzes, que esses juízes foram chamados historicamente de Midnight Judges, ou seja, os juízes da meia-noite, aqueles últimos juízes que no finalzinho do mandato foram indicados. John Marshall, então secretário de Estado, se incumbiu de entregar no último momento essas nomeações e, de fato, as entregou, mas evidentemente não teve tempo de entregá-las todas, faltando algumas nomeações já aprovadas pelo Senado, assinadas e seladas pelo presidente da República, portanto, nomeações formalmente válidas que não foram entregues pelo então secretário de Estado John Marshall. Aqui há uma curiosidade no sistema americano, é de que o presidente da República indica o presidente da Suprema Corte. Portanto, a indicação dos juízes da Suprema Corte se dá para o presidente da República, a aprovação do Senado, e entre os juízes da Suprema Corte, o presidente também indica aquele que será o presidente da Suprema Corte. Portanto, essa é uma posição que fica vaga, e o presidente da República indica diretamente quem será o presidente da Suprema Corte. O presidente da Suprema Corte exerce a sua função de juiz da Suprema Corte com a função de presidente da Suprema Corte, ou seja, não é como no Brasil, em que os juízes da Suprema Corte se alternam no exercício da presidência da Suprema Corte. Tanto esse seu próprio secretário de Estado iria, após o mandato de John Adams, diretamente para a Suprema Corte e na função de presidente da Suprema Corte. Então, ele, no último momento, na apagar das luzes, entrega as nomeações que foram estabelecidas nessa grande reforma do Poder Judiciário, mas que foram atos do Executivo, foram estabelecidos pelo Legislativo, pelos federalistas que sustentavam John Adams, mas foi assinada por John Adams, que estava no poder, e, portanto, faziam parte de um grande projeto político de manutenção do poder, e foram, as que se pôde entregar, foram entregues, então, pelo então o secretário de Estado, John Marshall, que viria a ser o Chief Justice ou presidente da Suprema Corte norte-americana. Passado esse tempo, então, John Marshall assume a sua cadeira de presidente da Suprema Corte, John Adams sai do poder, a inauguração de Thomas Jefferson, ou a posse de Thomas Jefferson, lá chamada de inauguração, e então começa o mandato de Thomas Jefferson. Como ainda não havia sido entregues todos os atos de nomeação estabelecidos pelos federalistas, assinados por John Adams, Thomas Jefferson, então, decide não entregá-los. Portanto, decide que esses outros nomeados que ainda não receberam os seus atos de nomeação não terão essa nomeação entregue. E o seu secretário de Estado, agora James Madison,
decide, então, executa a ordem de não entrega dos atos de nomeação àqueles juízes que ainda não receberam seus atos de nomeação. Um desses juízes, que é Marbury, então, do Distrito de Colômbia, decide, então, entrar ou ingressar na Suprema Corte contra o ato de não entrega da sua própria nomeação, uma vez que a sua nomeação já havia sido aprovada pelo Senado, assinada pelo Presidente da República, selada pelo Presidente da República, e só não foi entregue por Madison, novo secretário de Estado, a si. Então, ele impetra na Suprema Corte um writ of mandamus, que seria um equivalente do nosso mandado de segurança, um pedido de ordem para que o ato fosse cumprido, executado.